queixa aqui, porque aí eu... Tá bom. Pronto, tá gravando já, pessoal. Pode falar com o senhor, Claudio. Olá, pessoal, boa noite, a paz seja convosco. Um dia eu falo graça e paz, outro dia eu falo a paz do Senhor, outro dia eu falo a paz seja convosco. E o importante é que a paz esteja, né? Isso é o mais importante. Nós falamos a aula passada sobre bênção e maldição, né? Falamos lá sobre a base cultural, a base espiritual, as questões que envolvem as questões internas que nos envolvem e nos bloqueiam, né? E falamos também sobre a questão do relacionamento com o próximo também, que cria um bloqueio. E aí nós falaríamos nessa aula sobre sacrifício e administração, mas montando o estudo eu achei mais pertinente e adequado iniciar primeiro com esse tema que são os talentos, né? Que é os talentos. Então, vamos seguir nesse tema e na próxima nós falaremos sobre sacrifício e administração. Vai ficar muito mais organizado aí os estudos, tá bom? Olha só, vou colocar aqui. Ok. Bom, então, talentos, responsabilidade e fidelidade. Na aula passada nós falamos sobre a mentalidade, né, o bloqueio interno, e nessa aula nós falaremos sobre a ação, né, os problemas externos e a ação, né? E daí a gente já começa com uma pergunta, né? O que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu, com o que Deus está nos proporcionando? Essa pergunta é uma pergunta que deve ser feita constantemente. Essa autoanálise é necessário que se faça constantemente, para que não esqueçamos o propósito pelo qual nós estamos aqui e também o propósito de tudo quanto nós recebermos ser para retornar para a glória de Deus. E aí o texto base é Mateus 25, a partir do 14 até o 30. Não é uma leitura muito extensa, mas eu vou precisar que os irmãos acompanhem aí comigo. Mateus 25, eu estou do lado de fora e está ventando um pouco aqui. E aí as folhas, vamos lá. Mateus 25, a partir do 14, né? Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus conservos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um conforme a sua capacidade. Então partiu o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos, se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Entregaste 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra, participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste, e ajunta onde não espalhaste. E com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Servo mau e negligente.
Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver dado, ao qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ok? É, essa parábola aqui, ela se confunde com a parábola das minas, que está lá em Lucas, né? Embora elas tenham o mesmo sentido escatológico e uma se completa a outra, essa parábola aqui, ela traz a ideia mesmo do talento e o dinheiro, embora possa ser aplicado escatologicamente, né? Mas aqui ela está falando aqui do dinheiro, está falando do talento. Então são vários pontos que nos chamam a atenção aqui nessa parábola. É, esse final aqui é o que faz uma turminha aí realmente torcer o braço, né? Tinha aquela música lá que falava assim, que porque fala ao que tem, até o que não tem, até o que não, por qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado, né? Tinha uma música que falava alguma coisa assim, que até tocou em carnavais por aí. Mas o fato é que a gente tem aqui uma descrição da, da bondade de Deus para com as pessoas. E ele estabelece aqui 3 tipos de pessoas. Uma que recebeu 5 talentos, a outra que recebeu 2 e a outra que recebeu 1. E a primeira pergunta que se faz é por que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Não poderia ser 5, 3 e 1, que aí seria de 2 em 2, ou 5, 4 e 1, né? Ou 5, 4 e 2. Mas a questão do 5, do 2 e 1 está justamente relacionado à justiça de Deus. Porque o que tem 5, ele deu de acordo com a capacidade. Os talentos, 5 talentos foram dados de acordo com a capacidade do que tinha 5. Ao passo que o 2 do mesmo modo, e o 1 do mesmo modo. Mas se tivesse dado 3 talentos para um e 1 talento para outro, esse outro poderia entender, ou nós, leitores, poderíamos entender que de fato foi uma injustiça, porque o de 1 talento ficaria isolado. Então, quando o Senhor dá 2 talentos para um, está muito próximo de 1 talento que deu para outro. Assim, se o de 2 conseguiu cumprir, multiplicar, esperava-se que o de 1 também conseguiria esse feito. Mas aqui nos deixa claro que o de 5, ele saiu rapidamente e já foi granjear mais talentos, né? Tanto é que quando o Senhor chega, ele também sai correndo, já para prestar conta. Então isso mostra uma tremenda capacidade, uma proatividade, uma desenvoltura muito grande, né? E ao passo que de 2, dentro da média, ele entrega os 2, tudo, e o de 1, ele enterra, ele só tem 1 talento, e esse único talento que ele tem, ele acaba enterrando. Se olharmos aqui, o valor, o valor de 1 talento, né? O talento aqui ele equivale a 34 quilos de ouro, né? Era isso que equivalia à época o talento. E aí, a gente analisando aqui essa quantidade de ouro, trazendo para os nossos dias atuais, a gente teria assim, 1 talento equivaleria a 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho. Aproximaria o valor de 300 mil. Ao passo que 2 talentos chegaria aí ao valor aproximado de 600 mil reais. E, portanto, 30 anos. Já os 5 talentos,
ele equivaleria a 75 anos e quase chegaria a 1,5 milhão. Durante um tempo da minha vida, eu li Paulo Coelho, e eu lembro que, certa entrevista, um repórter perguntou para ele se ele tinha ganhado muito dinheiro. Ele falou que ganhou o suficiente para ele viver uma vida. E aí, aquela entrevista prosseguiu, e mais um tempo a repórter perguntou para ele se os livros tinham dado muito para ele ao longo da vida. Fez a mesma pergunta. E aí ele acabou respondendo que era o equivalente a 1,5 milhão. Ou seja, ele disse que 1,5 milhão era o suficiente para viver uma vida inteira, e de fato é. Nessa soma aqui dos 5 talentos, 75 anos, a expectativa de vida do homem, a expectativa de vida, de acordo com o IBGE, acho que é 76,6, mas muito próximo da nossa expectativa de vida. E 1,5 milhão, numa conta, num CDB, aí, numa renda fixa, daria 1% ao mês, daria 1% ao mês, daria quase 15 mil, uma renda de quase 15 mil, e ainda o dinheiro permaneceria aplicado, né? Então, aí a pergunta que se faz: se nós recebêssemos um talento, o que faríamos com ele? E se recebêssemos 2 talentos, o que faríamos com ele? E se recebêssemos 5 talentos, o que faríamos com esses 5 talentos? Será que a gente aplicaria os 5 talentos e ficaria esperando aí os juros mensal e vivendo só de viagens e de vadiagem e vivendo à toa, né? A gente aposentaria? O que a gente faria se nós recebêssemos essa quantidade de talento? O fato é que o, aquele que recebeu um talento, ele ficou olhando para o que tinha 5 e julgou ser a quantidade dele uma quantidade pouca. Esse foi o julgamento dele. Mas o fato é que não era. A quantidade dele equivaleria a quase 300 mil. 300 mil daria muito bem para ele fazer algo, né? E a passagem mostra um ponto interessante, que fala assim que você poderia ao menos ter deixado com os banqueiros. Ou seja, e aí a gente vai entrar um pouco mais adiante sobre isso daí, mas mostra que o banco é o pior dos investimentos, né? O melhor investimento seria ele mesmo utilizar o dinheiro. Mas já que ele não utilizou, ele poderia ao menos deixar com os bancos. Então esse ao menos mostra o último caso, né? O último caso é você deixar o dinheiro no banco. O dinheiro não é para ficar no banco, o dinheiro é para você reproduzir, é para você fazer ele trabalhar para você, para te dar resultado. Mas aqui ele coloca essa questão, esse ponto, né? Ao menos poderia estar no banco. A gente tem aqui um recorte aqui que é sobre Platão. Ele fala que entre os homens não existe iguais. Os homens, a própria natureza distingue os homens. Então, os homens são diferentes. São diferentes em capacidade, são diferentes em força, são diferentes em inteligência. Uns são superiores, outros são inferiores. E isso é normal, né? Já o pensamento freudiano, ele fala que nós somos fruto do meio, e razão de sermos o fruto do meio, ainda que a gente se esforce, a gente nunca vai conseguir alcançar o que se busca, né? Porque o meio, o lugar que a gente está inserido, acaba nos criando alguns problemas, alguns entraves. Esse pensamento freudiano não se aplica para nós, né? Ele é um pensamento que até consola aquele que está frustrado, aquele que não quer lutar, aquele que busca de fato enterrar os seus talentos, né? Mas para nós esse pensamento ele não se aplica, certo? Um cenário mais comum, nós poderíamos dizer que aquele que tem 5 talentos, eu puxei alguns pontos aqui, e a gente pode ainda acrescentar outros, né? Mas eu puxei alguns pontos que o que tem 5 talentos, a gente pode comparar aquele que nasceu num lar cristão, aquele que foi criado por pai e mãe, tendo os dois no cuidado, na educação, aquele que teve acesso a uma boa escola, uma escola
né, não vou nem falar uma escola particular, mas um bom ensino, né, uma boa educação, um bom aprendizado, aquele que teve um apoio familiar, um apoio financeiro, aquele que recebeu uma herança, aquele que tem uma facilidade no aprendizado, aquele que tem uma rede de relacionamentos, aquele que tem saúde, né? Porque isso conta muito, né? Ao passo que o de 2 talentos, a gente reduz um pouco, né? Mas seria aquele que tem algumas oportunidades mais limitadas, né? Que precisa se esforçar um pouco mais para poder crescer. Ele tem um acesso parcial a recursos, não tem tudo. O desenvolvimento dele é um pouco mais gradual, não é tão perspicaz. E ele precisa construir sozinho boa parte do seu caminho. Já o que tem um talento, a gente pode pensar nos dias atuais, a uma pessoa que cresceu sem ter um ensinamento de princípios religiosos fora da igreja, aquele que sofreu, não teve um pai, não teve uma mãe, ou não teve os dois, né? Que não teve acesso a uma educação, que não teve um apoio familiar, não teve um apoio financeiro, teve dificuldades no aprendizado, talvez em razão até de necessidade, de fome, coisa e outra. Enfim, teve poucas oportunidades, que teve um ambiente desfavorável. Então a gente pega essas três, essas três pessoas, esses três padrões aqui, né? E aí eu pergunto, mais uma vez, onde que a gente se encaixa? Né? Onde que a gente se encaixa nisso? Qual qual é a quantidade de talento que a gente recebeu, né? Pode ter alguém que que entenda que recebeu 5 talentos, está numa situação extremamente privilegiada, né? Tem aquele que entenda que recebeu 2. Mas o fato é que a maioria de nós, principalmente nós que estamos numa igreja evangélica, e nós sabemos que como muitos de nós chegamos na igreja, então o fato é que a maioria de nós é, recebeu apenas um talento, né? Recebeu apenas um talento. Mas o fato de recebermos um talento, primeiro, que não é pouco. Ele pode ser pouco se comparado ao que Deus tem preparado para nós. Mas aqui nessa terra, o talento que a gente recebe, ele não é pouco. Primeiro, porque Deus nos dá a quantia que é suficiente para a gente. Segundo, porque essa quantia é dada de acordo também com a nossa capacidade. Não é cobrado de nós nada acima da nossa capacidade. Então, essa quantia que é dada também é cobrada, porque é de acordo com a nossa capacidade, né? A gente não pode, de modo algum, em razão de ter recebido um talento, imaginar que nós não recebemos nada, né? Não podemos viver como quem não recebeu nada, vivendo com medo, vivendo a paralisia, a vitimização, né? Sem deixar de agir. Porque o problema não é ter um talento, mas é como viver se não tivesse, é como se viver se não tivesse nenhum. Então o problema não é você ter um talento, é você viver uma vida de murmuração, de reclamação, como se não tivesse recebido nada da parte de Deus, né? Esse é o principal problema. Se a gente fizer um link com a aula passada, a gente vai ver, a gente falou lá da base cultural, a gente vai ver que o que enterrou o talento, ele mostrou um total desconhecimento de quem era o seu senhor. Porque, tanto é que ele atribuiu uma injustiça ao seu senhor, porque ele disse assim, colhe onde não semeia, né? Isso, isso é uma ofensa, tanto é que o senhor responde para ele com uma pergunta, né? Se sabes que eu colho onde não semeio, né? É uma interrogação no final do versículo. Ou seja, isso que foi uma baita de uma ofensa. Ele chamou aquele senhor de incoerente. Ele chamou aquele senhor de injusto, né? E
Isso se parece muito com os dias de hoje. Quando nós fazemos o link com a aula passada e as pessoas mencionam aquelas frases, aqueles ditados lá que a gente mencionou na aula passada, que o dinheiro é sujo, eu sou pobre, mas sou honesto, que rico é ladrão, que há muita injustiça social. Hoje está em voga, né? Fala muito sobre injustiça social, né? Mas esse povo não consegue compreender esse versículo aqui, que Jesus falou que para dar ao que tem, porque até o que não tem será tirado. Então, assim, isso dentro dessa ideologia de justiça social, a cabeça dos caras, ela buga, né? O camarada não consegue, ele torce as mãos para trás quando ele ouve uma situação dessa. Porque o pensamento hoje, esse pensamento ideológico humanista, não é humanista no sentido do justnaturalismo, mas é um humanismo muito mais woke. Ele prega uma igualdade como se todas as pessoas elas fossem iguais em todas as condições, né? Como se a força de um não sobressaísse a força do outro, como se a inteligência de um não sobressaísse a inteligência do outro, como se a capacidade emocional, intelectual e todos os atributos do homem fossem colocados tudo de forma equânime. Isso não é possível. Então, por que o link com essa base cultural? Porque aí a pessoa começa a dizer isso daí. Ah, mas é que o dinheiro é sujo, é porque eu sou pobre, porque eu nasci pobre mesmo, e é injusto, o outro tem dinheiro ou não tem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo a mesma coisa que esse homem que recebeu um talento disse. Ele atribuiu a injustiça ao Senhor. Ele atribuiu a injustiça a Deus, né? E aí fala que o Senhor fala para ele que ele é um homem mau. Fala que aquilo é maldade. Então, voltemos aí, voltemos aí à aula passada para lembrar daquelas frases, daqueles ditos, que por vezes nós estamos, em vez de atacar o dinheiro e a pessoa que prospera, nós podemos estar atacando o próprio Deus como alguém injusto, né? Isso é muito sério, porque isso não, ainda que essa maldade não seja uma maldade consciente, ainda que a pessoa não queira manifestar essa maldade, é uma ignorância que se transforma numa maldade não intencional, mas uma maldade intrínseca à sua natureza, essa murmuração, essa reclamação. Lá no Salmos 37, a gente tem um versículo que fala, né, não se indignes por causa de ver um ímpio prosperar. E aí o outro Salmos, que é o 73, que é o contrário do 37, é muito legal isso aí, não é coincidência, né? Mas é muito legal esse jogo aqui de números, né? Porque o 73, ele vai falar quase a mesma coisa que o 37. Aí Asaf, ele menciona que ele viu o sucesso do ímpio, o ímpio prosperar, ele começou a reparar e tal, e aí fala que ele quase caiu, porque ele deixou de olhar para ele e ficou olhando para o próximo. E ele quase caiu. E aí, uma coisa que causa até estranheza é que nos versículos um pouco adiante, ele fala que aí, quando ele viu que o fim do ímpio é diferente, aí ele ficou em paz. Ora, esse sentimento ele se assemelha à inveja, né? Porque ele viu o ímpio se dar mal, ele ficou em paz. Como é que você fica em paz vendo alguém se dar mal, né? Como é que você fica mais tranquilo quando você vê alguém se dar mal? O que eu quero dizer com isso é que, de fato, esse sentimento ele é maligno, ele é invejoso, né? É muito forte. Por isso que o Senhor fala para ele que é mal, porque ele deixou de trabalhar o que Deus tinha dado, de multiplicar o seu talento, olhando para o outro que tinha 5. Agora, o que tinha 2 poderia, de fato, perder um talento, porque ele estava granjeando, poderia perder, e ficaria igual o de 1. Mas o de 1, ele nem quis arriscar, ele enterrou, né? Ele realmente ele enterrou o seu talento. E aí a gente pode trazer, a gente tem a questão do dinheiro, mas a gente pode trazer para várias áreas da vida, né?
pessoas que são casados e têm saúde e não querem ter filhos. Não é porque não podem, né? Não querem ter filhos, com a justificativa que filho dá gasto. Pessoas que têm uma capacidade extraordinária de fazer algo por alguém, por pessoas, e não faz. Alguns por timidez, outros porque realmente não querem fazer, né? Então a gente pode trazer a vários aspectos da nossa vida o enterrar talento, porque a todos é dado talento em certa medida, de acordo com a sua capacidade. Tem um, tem um ditado que fala assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? É um ditado que se fala muito isso aí, mas eu fiz questão de grifar aqui, esse ditado ele não é verdadeiro, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Esse ditado ele não é verdadeiro, porque Deus ele não ignora a capacidade, né? Embora ele não dependa da capacidade de alguém, mas ele não ignora a capacidade. A gente pode ver ao longo da vida, ao longo da Bíblia, homens que foram chamados. Por exemplo, Moisés. Moisés foi chamado para tirar o povo de Israel e para fazer uma lei para o povo, para instituir um Estado, instituir um povo, instituir uma nação. E assim o fez. Ele era um estadista. Ele não era simplesmente qualquer pessoa. Ele foi ensinado lá no Egito, foi criado aos pés de Faraó. Então ele era uma pessoa extremamente capacitada. Davi mostra muita habilidade, né? No cuidado com as ovelhas, com as coisas do pai, e foi falado muito nos últimos meses sobre Davi, e ele mostra essa capacidade. Então, quando ele vai para o reino, ele já tinha essa certa habilidade. Paulo também, Paulo não é diferente, Paulo era um poliglota, ele falava 4 idiomas, né? Era um homem instruído, era um fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, era uma pessoa extremamente capacitada. Daniel, Daniel foi um príncipe, né? Era um príncipe que foi tirado, ele era um dos melhores que foi tirado lá para colocar no reino. Esdras, temos ouvido muitas pregações sobre Esdras. Esdras um estudioso da lei, que foi restaurar o povo, restaurar Jerusalém. Então, a vida desses homens por si só, somente a vida desses homens aqui, já é suficiente para a gente colocar descrédito a essa fala. Porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Então, poderíamos até dizer que Deus escolhe tanto os capacitados quanto os que não são capacitados, porque, ao nosso ver, alguém não é capacitado, mas aos olhos dele, todo mundo é capacitado, todos têm capacidade. Uns para um talento, outros para 2, outros para 5, mas todos têm capacidade. Então, esse ditado aqui é um ditado que não é muito. Ele até consola, mas ele não é um ditado verdadeiro. O resumo aqui dessa parábola, né? 5 talentos transformou em 10, os 2 talentos transformou em 4, e 1 talento não produziu, foi escondido e não produziu nada. Tá? Essa é o ponto aqui dos talentos. Veja, tudo o que vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier na nossa mão, nós temos que fazer, sem olhar para quem tem mais, para quem tem menos, para quem está produzindo mais, cada um dentro do seu ritmo. Miles Moore contou que estava na Europa, e o saudoso Miles Moore, que estava na Europa, e ele falou que pegou um carro de um pastor e foi para aquelas vias expressas, aquelas vias que a quilometragem é livre. E aí ele estava andando a 120 e o pastor falou do lado: pode andar rápido, você não pode andar pouco nessa faixa, aqui você tem que correr. E aí ele chegou a 140 e os carros passando por ele, 160 os carros passando. Quando ele chegou no 180,
ele começou a ultrapassar alguns carros. E ele começou a se sentir mais animado com isso, né? Como se tendo domínio ali daquela máquina, naquela via expressa na Europa e tal. E aí ele conta que passou um carro numa velocidade tão grande que ele imagina que deva estar nos 240. E aí quando passou, ele viu que ele não estava correndo nada e logo ele se frustrou. E ele nos dá uma lição nesse exemplo aí. Ele fala que na vida nós não podemos olhar quem está correndo mais, nem quem está correndo menos. É cada um correr dentro do seu ritmo, dentro daquilo que você pode fazer, daquilo que você tem capacidade de fazer, né? Então, o ponto é esse: tudo que vier na sua mão, faz conforme as suas forças. Um pode ter mais força, o outro menos, mas cada um conforme as suas forças. Invista tudo aquilo que você ganhar, invista tudo aquilo que você ganhar, invista naquilo que você é bom. Então, porque é isso que vai te trazer riqueza. Eu tenho um amigo que ele falava sempre isso, e é um cara que tem uma soma considerável em dinheiro. E ele falava, tudo aquilo que você é bom, você invista naquilo, porque é aquilo que vai te trazer riqueza. Então, se você é um pedreiro e constrói casa, em vez de ficar só construindo casa para alguém, o ideal é você também, em algum momento, comprar um terreno e construir uma casa para que você possa fazer essa casa, vender essa casa, alugar essa casa, né? A pessoa que tem um salão um salão de estética, enfim, né? Ela sobrou um dinheiro a mais, ela pode trazer alguma coisa, ela mexe com o cabelo, traz uma unha, traz um outro especialista em maquiagem, enfim, né? Mas tudo que vier, você invista naquilo que você é bom, porque é isso que vai te trazer riqueza, isso que vai te trazer resultado. E um outro ponto, dentro até mesmo desse versículo, uma outra máxima aqui. O que aparecer para você é para você. Não queira passar para ninguém. Porque muitas coisas chegam a nós e a gente está sempre pensando em alguém. Mas se fosse para chegar alguém, Deus teria direcionado alguém, não a gente. Então, se chegar uma boa oportunidade para você, não queira passar essa oportunidade para o outro, porque o outro pode não aproveitar aquela oportunidade tão bem quanto você aproveitaria, né? Isso parece ser egoísta, mas digo, não é. Eu tenho experiência própria disso. E algum tempo para cá eu comecei a pensar melhor nisso aí, né? 2 episódios que ocorreram, eu abri mão de uma situação e passar para outro. Quando a igreja precisou daquilo, não foi útil, aquilo não pôde servir ao reino, como se tivesse na minha mão, poderia ter servido. Então eu mudei, e o ideal é mudar, porque a gente tem a noção de aparece alguma coisa que é para a gente quer mandar para alguém. Ah, tem fulano, tem cicrano. Não, se tiver dentro da sua condição, apareceu para você, ore a Deus e pegue aquilo, tome posse daquilo e vá adiante com aquilo. Porque aquilo é para ser bênção, é para multiplicar na sua mão. Provérbios 22, 29, ele fala assim, ó, viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Eu achei interessante essa tradução aqui, os de baixa sorte, né? E aí o outro fala assim, você observou um homem habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura, né? Obscura. Obscura não é trabalhar para negro, não é isso não. Aqui é outra coisa, viu? Aqui obscura pessoas, reflete a questão de baixa sorte, né? Em outra tradução ainda fala não trabalhará para qualquer pessoa, né? Para qualquer um. Então, esse versículo aqui de Provérbios 22, 29, ele completa aqui Eclesiastes 9:10. Então, esses 2 versículos, eles devem estar juntos, presos, amarrados, concatenados, de uma forma a multiplicar o talento. Esses 2 versículos devem andar junto. Esses 2 versículos não podem estar separados. Ok? Avancemos aqui. Tudo que temos o costume de desprezar
a gente perde, né? Tem sido tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Tem sido falado isso daí, né? Aí a pergunta é por que temos o costume de desprezar o que temos, né? Então, tudo que a gente despreza, a gente perde. Essa é uma máxima. Agora a pergunta é, por que temos o costume de desprezar tudo que temos, né? Então, a gente volta aí a relembrar da aula passada. O salário. A pessoa recebe o salário. Ela já começa a desprezar o salário. O salário é pouco, começa a comparar o dinheiro que tem, a posse que tem, até mesmo comida. Às vezes você vai num restaurante e pede um prato, e aquela porção ali que vem é uma porção que é suficiente para você, porque ali foi trabalhada por um nutricionista, é aquilo que realmente a pessoa precisa. Mas às vezes o olho é grande e acha que é pouco. Às vezes numa reunião familiar, num churrasco, e olha e fala, não, é pouco, né? A gente tem essa mania. A quantidade de pessoas, às vezes a quantidade de pessoas numa reunião, a quantidade de pessoas, às vezes num evento, né? A quantidade de bens. Isso ocorre porque a nossa atenção ela é puxada para o que falta, não para o que já existe. A gente tem essa tendência nossa, natural, carnal, de olhar para o que falta, não para o que já existe. E aí isso gera uma sensação constante de que aquilo não é suficiente, né? Isso ocorreu com o povo de Israel no Egito, né? O tempo todo eles olhando para aquilo que eles não tinham e reclamando daquilo que tinham. Veja, que eles estavam comendo pão que era dos anjos, a Bíblia fala que era dos anjos, né? O pão veio do céu. E ainda assim eles estavam reclamando, né? Eles comeram carne no deserto, eles tomaram água limpa no deserto. E ainda assim, nada daquilo era suficiente. Fala que havia no meio deles um populacho, né? Que é uma mistura de povos. E essa mistura de povos aí inflamou o povo demais com murmuração, com reclamação. E por conta dessa murmuração, fez com que eles caminhassem 40 anos no deserto. E eles chegaram à Terra Prometida. Mas nem todos que chegaram também entraram à Terra Prometida. E nós corremos esse risco de que as nossas murmurações e reclamações nos impeça de alcançar uma estabilidade financeira tranquila e razoável. Ou que nós nem alcancemos, que ela pode retardar, ou pode ser que nós nem alcancemos. E pela misericórdia de Deus, alguns que não alcançaram, mas os filhos ainda puderam alcançar. Mas dentro dessa questão aqui, no nosso plano físico e referente a dinheiro, dificilmente o filho alcança. Quando o pai não deixa herança, geralmente o filho também, quando o pai não entesoura o filho também tem um pouco de dificuldade de caminhar e até de entesourar a próxima geração, né? E até falando dessa questão do dinheiro pouco, eu estava esses dias vendo uma comparação, um pastor até mencionando isso, e eu fiz questão de anotar isso aí, porque eu achei muito interessante, né? Ele está falando dos centavos, né? As pessoas, por vezes, elas desprezam centavos. Tem gente que deixa uma moeda cair no chão, olha para o chão, ou vê uma moeda no chão, não vale nem a pena abaixar para pegar. Eu pego, se eu passar e eu ver uma moeda no chão, eu abaixo e pego com muita facilidade. Eu lembro um tempo atrás que ali nas proximidades do Mercadão, ali tinha um pessoal ali que ficava vendendo camelô, eles colavam algumas moedas no chão, moeda de R$ 1, 50 centavos, 10 centavos, colavam moedas ali no chão. Então, quando alguém passava, já havia moeda, abaixava para pegar, a moeda estava colada, ela não saía, né? E o pessoal ficava dando risada. E eu já abaixei ali, e eu abaixo em qualquer lugar que eu ver moeda, porque eu acho que o dinheiro não deve se desprezar. Não é que você deva viver como um avarento, mas você não pode desprezar. E esse exemplo aqui que esse pastor deu foi muito interessante, porque ele falava de um imóvel. Veja bem, o imóvel custava o equivalente a 500 mil. E a proposta que foi feita à pessoa é que a pessoa pagaria esse imóvel
em 28 dias. Era 28 ou 30 dias, 28 dias. Em 28 dias, essa pessoa pagaria esse imóvel, dando 1 centavo por dia e a cada dia dobrando esse valor. Então, no primeiro dia, a pessoa daria 1 centavo. No segundo dia, 2. No terceiro dia, 4. No quarto dia, 8. No quinto dia, 16. No sexto dia, 32. E assim consequentemente. E parecia um bom negócio. Só que quando essa conta, quando ela chegava mais ou menos lá para o dia 20, já estava 5.242. E aí ia dobrando a cada dia, de modo que chegava em 30 dias, chegava em 5 milhões. Se tiverem curiosidade para fazer isso aí, façam para vocês verem como que é. Mas ele estava dizendo isso para mostrar que as pessoas, às vezes, desprezam valores menores e elas não conseguem compreender que são os valores menores que pode chegar numa grande soma. E aí está aí a questão do talento, né? Um talento, ainda que não fosse pouco, porque era de acordo com a capacidade, mas ele foi desprezado, ok? E dentro dessa questão, ainda nessa questão de dinheiro, porque na outra aula passada, depois estava comentando ainda sobre a aula passada, na aula passada foi falado para não dever, né? Para não dever ao próximo, não estar amarrado com ninguém. Agora, essa regra de não dever ao próximo, ela precisa ser analisada com um pouco de cautela em relação a empréstimos, em relação a banco, né? Por quê? Porque tem um livro lá, o Pai Rico e Pai Pobre, e é um jovem que tinha o pai dele que era pobre e tinha o pai do amigo que era rico. Então ele chama Pai Rico e Pai Pobre porque ele via a forma que o pai dele cuidava das finanças e cuidava da família e a forma que o pai do amigo cuidava da finança e da família. O pai, o pai dele, que era o pai pobre, não fazia empréstimo, vivia uma vida muito simples. Já o pai do amigo fazia empréstimo e tal, e conseguia coisa, e comprava, negociava. Eu queria só fazer um detalhe nesse ponto, que é falar, mas quem toma emprestado é servo do que empresta, né? Mas nós estamos dizendo isso aí, o ideal não é o empréstimo para gasto. O empréstimo para gasto, para consumo, roupa, viagem, para cobrir falta de dinheiro, para pagar um outro empréstimo. Então, esse, de fato, ele não é bom. Mas tem muitos empréstimos que eles são alavancas para um crescimento, né? São alavancas para que você possa até multiplicar melhor os seus talentos. Então, às vezes, você tem um carro e o carro não é um carro tão novo, mas você precisa do carro para trabalhar. Às vezes, um carro melhor, você vai gastar menos combustível, vai ter menos momentos de quebra, de manutenção, e você vai poder ganhar até um pouco mais com esse carro, né? Então, assim, digo da mesma forma em relação ao imóvel. Às vezes você pode comprar uma casa, um apartamento, que vai te gerar alguns dividendos, né? Então, há que se faça essa diferenciação. Porque na outra aula nós falamos sobre empréstimo e depois, mas então não pode emprestar. Não, essa questão tem que ser analisada de uma forma diferente. Porque o empréstimo aqui é para investimento. Então, esse é totalmente saudável, totalmente válido, e sobre aconselhamento, sobre um estudo, uma estratégia, ele pode ser algo muito bom e rentável. Bem, tirando aqui algumas lições aqui da aula, né? Primeira delas, da parábola dos talentos. Primeira delas, Deus é justo, né? Deus é justo, a justiça de Deus, ela é incomparável. Então, não cabe nenhum questionamento acerca da condição minha, da condição do meu vizinho, da condição do meu patrão, da condição do meu amigo, né? Não cabe nenhum questionamento. Cada um dentro do seu quadrado, se podemos dizer assim. A capacidade, ela é pessoal. Então, e a capacidade também, ela desenvolve, viu? Além dela ser pessoal, você consegue desenvolver a capacidade. Você pode ter uma capacidade hoje e amanhã você tem uma capacidade muito maior.
né? Eu, particularmente, eu acredito que no início da minha conversão, no início lá, quando eu comecei a trabalhar lá com os 12, 14 anos, eu imagino que eu só tinha um talento. Mas eu acho que hoje, eu acho que eu já tenho 5, é como se eu recebesse já os 5 talentos. Eu acho que hoje eu tenho uma capacidade muito maior de administrar, de cuidar, de gerenciar, né, de administrar tudo isso que Deus tem colocado na minha mão. Por quê? Porque a capacidade, você vai aprimorando, você vai crescendo. À medida que você começa a ser fiel naquele pouco, Deus vai te proporcionando condições melhores, vai te proporcionando responsabilidades maiores, né? É porque junto com o poder vem a responsabilidade, né? Quem falou isso aí foi o vô do Homem-Aranha, né, Daniel? O pouco, o pouco é muito, o pouco é muito, porque essa deve ser a ótica, né? Em tudo que se vê, deve analisar, falar, não, aquilo é suficiente, aquilo vai dar, eu vou conseguir, aquilo, aquilo vai atender a expectativa, né? Esse olhar, eu não estou nem falando olhar positivo, um olhar positivo, não, não é nem isso, mas é simplesmente não murmurar, é só isso, né? Somos mordomos, somos administradores, tudo que Deus coloca na nossa mão é para administrar, então devemos gastar conosco, mas até esses gastos, eles devem ser com responsabilidade, jamais beirando a ostentação ou simplesmente é, vamos dizer assim, o extravio de dinheiro, jogar dinheiro para fora, rasgar dinheiro, não deve ser desse modo, né? Temos que administrar bem. Como já disse, multiplicar o que Deus nos dá, essa responsabilidade na prestação de contas, né? E negligência, omissão, medo e perda de oportunidade jamais, né? A gente não pode perder nenhuma oportunidade que nos é dada, principalmente a quem foi dado um talento, porque tem pessoas que eu conheço pessoas que já passaram em 5 empresas multinacionais. Eu só consegui trabalhar em uma na minha vida, só uma, né? E a pessoa conseguiu passar em 5. Então entrou na primeira, não gostou, foi lá, entrou na segunda, com o tempo achou que tinha que sair porque estava ficando muito acomodado, saiu, foi para uma outra e tal. Então, às vezes tem pessoas que têm muitas oportunidades. Mas por isso que é bom se conhecer. Porque se você se conhecer, você vai saber se você pode, se você vai ter uma outra oportunidade ou não. Se você for aquela pessoa de um talento, não despreze, de forma alguma, não despreze, tá? Tá lá em Efésios 5,16, fala aproveitando cada oportunidade, né? Aproveitando Efésios 5,16, aproveitando a cada oportunidade. E falando dessa oportunidade, eu só queria aqui anotar 2 pontos para quem trabalha de forma autônoma. Porque é uma coisa que deu certo na minha vida, deu certo na vida de muita gente que eu conheço, e é a sociedade. As pessoas falam assim, mas sociedade é difícil. Elas falam com a mesma intensidade que elas falam que o casamento é difícil. Justamente porque a sociedade, ela é muito parecida com o casamento. Aquele que procura um sócio deve procurar um sócio do mesmo modo que procurou uma esposa, com os mesmos princípios, com os mesmos ideais, né? Com o mesmo, com a mesma, com a mesma cultura, a mesma necessidade, né? O mesmo foco. Então, deve ser procurado dessa mesma forma. E não é à toa que lá em Eclesiastes tem um versículo lá que fala que é bom ser dois, né? Do que ser um, porque ser dois é melhor paga. Ali tanto é usado para casamento como para a sociedade. Ali é usado para as duas formas, tanto para casamento quanto para a sociedade. Então, aquele que trabalha autônomo, sozinho, ele vai ter uma renda, vai multiplicar, mas aquele que trabalha na sociedade, ele passa a ter pelo menos um sócio, ele vai conseguir muito mais com aquilo, porque o sócio vai suprir ele naquilo que ele não é bom, naquilo que ele tem dificuldade. Então, vai se completar um ao outro, muito parecido com o casamento.
É lógico, não vai dormir com o sócio, né? Mas dentro dessa relação de cumplicidade, de dependência, né? A sociedade é algo muito bom. E o próprio casamento, né? O casamento vem em primeiro lugar. Pessoas que são casadas, elas prosperam muito mais do que as pessoas solteiras, né? E a sociedade da mesma forma. Quem tem sócio consegue avançar mais do que quem trabalha só. A grande questão é que às vezes as pessoas não estão dispostas a, a dividir, né? A dividir. Ela pensa só na questão do resultado, mas ela não vê lá na frente o que essa parceria pode proporcionar de bom. E aqui já estou caminhando para o final, né? E aí alguns pontos aqui. Como que a gente multiplica o talento, né? Como que a gente multiplica aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Então, o primeiro ponto é você ter paixão por aquilo que faz, gostar daquilo que faz, né? Esses dias aí, algumas semanas aí, acho que semana passada foi falado sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho. E a pessoa que trabalha só pelo dinheiro, ela nunca vai ter paixão naquilo que faz. O dinheiro, ele é o resultado, ele não é a primeira coisa. Quando você tem paixão pelo trabalho, né, o dinheiro ele vem como um prêmio, né? Ele não vem como uma remuneração, ele vem como um prêmio, ele vem coroando tudo aquilo que foi feito, né? Então, a paixão pelo trabalho, a paixão por aquilo que faz, a humildade no começar, dar os primeiros passos, ir devagarinho, né? Não ter ambições muito grandes, porque ambições, quanto maior a ambição, mais difícil de alcançar. Então, primeiro o gato sobe no muro, bem devagar, faz uma coisa, faz outra. Ah, eu quero comprar eu preciso comprar um imóvel, eu quero comprar uma casa, porque eu não gosto de apartamento, né? Eu morei 14 anos em apartamento e eu costumo falar para as pessoas, apartamento não é para quem gosta, é para quem não tem dinheiro de comprar uma casa, a não ser que seja um apartamento de 200 metros quadrados, um apartamento que vale 1.200.000. Então, as pessoas que moram nesse apartamento certamente gostam mesmo. Mas quem vai morar num apartamento de 60 metros quadrados é porque realmente não tem dinheiro para comprar uma casa. Mas é um momento da vida. Eu morei num apartamento por 14 anos, um apartamento também pequeno. Quando teve a oportunidade, aí eu fui para casa. Por que mesmo? Porque para você ir para uma casa, você precisa de ter a metade do pagamento. E o apartamento já vai pagar a metade dessa casa. Eu tinha um amigo que casou na mesma época que eu lá atrás, falou, não moro em apartamento, não, apartamento é pombal. E esse amigo ficou muito tempo pagando aluguel, né? Porque ele não entendeu esse primeiro passo, esse pequeno passo. E aprender com os outros, né? Aprende com os outros. Pegar conselho. E conselho de quem sabe. Se você está pensando em questões relacionadas a imóvel, você tem que pegar conselho com quem tem experiência. Se você está pensando em investimento, tem que conversar com quem tem experiência em investimento. Então, se está pensando em pegar conselho sobre casamento, evidentemente com quem é casado e tem muitos anos de casado. Enfim, cada um na sua, né? Um ponto muito importante é saber quanto que vale a sua hora. A pessoa que trabalha numa empresa, ela ganha por hora, então é muito fácil ela saber quanto que vale a sua hora. Mas aquele que trabalha por conta, por vezes ele perde a noção. Então, ou ele cobra muito, ou ele cobra pouco. Se ele cobra pouco, não paga o trabalho dele. E se ele cobra muito, ele também não vai ter serviço. Então ele tem que saber o quanto que vale a hora dele. E essa pergunta se responde do seguinte modo: a sua hora vale de acordo com a sua demanda. Porque se você precisa produzir uma peça e essa peça vai te tomar o dia todo e você não tem nada para fazer, então o seu dia, se ele custar o equivalente a 250, que é o dia de um trabalhador autônomo, 250, um ajudante, um pedreiro, um oficial de eletricista, alguma coisa assim, uns 250, então ela pagou e você não perdeu, porque você não tinha nada para fazer. Mas se a sua agenda está cheia e você tem muito serviço, então a sua hora ali ela passa a ter um valor
maior. Então, você pode cobrar 600, 800 por aquela peça. Então, mas isso é cada um na sua atividade, mas você precisa saber quanto que vale a sua hora, quanto que vale o seu tempo, né? Eu sei quanto que vale a minha hora. A minha hora hoje ela vale muito mais do que quando eu comecei há 16 anos atrás, porque a demanda que eu tinha 16 anos atrás era muito menor e a demanda que eu tenho hoje é maior. E não só a demanda de trabalho, a demanda de demais compromissos. Então, aquele que requerer a minha presença, a minha hora é muito mais cara do que era lá atrás. Tenha um bom planejamento, planejamento é muito bom. Criar equipes, ter pessoas ao seu redor. Eu falei da questão do sócio, mas às vezes é bom você ter gente para trabalhar com você, porque à medida que você começa a trazer pessoas, as coisas elas vão aumentando de um modo sobrenatural. Sobrenatural. É, construa uma reputação, né? Tenha nome. É, Michael Murdoch ele fala justamente dessas falas, né? Ah, o cara que é rico porque ele roubou e tal. E ele dá um exemplo simples, ele fala do exemplo do cara que tem um estacionamento. Fala, o cara tem um estacionamento, a pessoa fala que ele é rico porque ele roubou. Mas o estacionamento dele tem 30 anos. Não, se ele tem 30 anos trabalhando aqui naquela atividade, ele é honesto, é lógico que ele é honesto. Porque se ele roubasse esse tempo todo, as pessoas não estariam colocando dinheiro na mão dele durante esse tempo todo, né? E o exemplo foi um exemplo muito interessante que Mike Murdock dá, porque de fato você começa a ver que às vezes estacionamentos, abre muitos estacionamentos, né? E aqueles estacionamentos que são picaretas, ele fecha em pouco tempo. Mas aqueles que estão há muito tempo no mercado, você pode ir, que realmente você pode fazer um bom negócio, né? E aí, por último, aqui, na multiplicação dos talentos, é o sacrifício e a administração. E isso daí a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então, esse ponto a gente encerra por aqui. Abrir aí para algumas perguntas aí, alguém que queira fazer alguma pergunta, que até mesmo pergunta da aula passada que não tenha sido respondido, se quiser, fica à vontade aí. Tá bom, Daniel? Estou abrindo para o pessoal aí para os questionamentos. Maravilha. Pessoal, quem quiser comentar, perguntar alguma coisa aí, o mestre está à disposição. Um de cada vez, por favor. Ô Dani, paz. Já comi o quebra-queixo. Na verdade, não comi, não. Hoje eu estava quietinho aqui. Pergunta: como seria a dinâmica desse granjear? Como que você avalia a questão do granjear? Esse granjear aí, na sua visão, ele se dá em quais aspectos aí? Ô, pastor, eu penso que o granjear aqui, ele se dá no aspecto daquilo que eu sou, da minha capacidade mesmo, no aspecto da própria capacidade. Porque aquele que pegou os 5 talentos fala que ele rápido saiu. Ou seja, ele já sabia o que fazer. Ele já tinha uma visão clara do que ele faria, né? Hoje, por exemplo, se eu receber 5 talentos aqui, 1,5 milhão, a minha mente está muito clara do que eu vou fazer com isso. Eu sei muito bem, né? E se eu receber também um, e se eu receber dois, também eu sei o que vou fazer. Porque eu já tenho a minha atividade, eu já sei o que eu faço, eu já sei qual é o meu ofício, eu sei o que me traz renda, eu sei o que me traz riqueza, eu sei o que me traz sustento, né? Então, eu acho que está relacionado, esse granjear está relacionado aquilo que te traz o sustento, aquilo que é a sua capacidade. Eu penso que é isso. Entendi. Eu ouvi uma fala uma vez que diz que cada um gera
e se reproduz conforme a sua espécie, né? Então, mais ou menos o seguinte: boi gera boizinho, gato gera gatinho, dinheiro gera dinheiro, né? Cada um vai gerar conforme a sua espécie. Então, se pensar dentro desse aspecto aí, é fazer com que esse dinheiro ele circule, né? É. Que é essa questão mesmo, fazer com que ele flua, né? Uhum. Obviamente que nós estamos trabalhando realmente a demanda, a questão específica econômica, né? Então, talvez não cabe a gente usar também outros aspectos aí, porque nós estamos trabalhando especificamente nesse assunto, né? Do dinheiro mesmo. Uhum. Bem, Ô, pastor, até complementando aí, algumas pessoas elas falam assim, mas eu posso colocar o dinheiro aqui nisso, fazer aquilo, investimento, bolsas, tal. Tem muitas coisas que de fato a pessoa pode fazer, né? Ela pode colocar. Eu acho que esses investimentos, eu acho que ele pode ser usado, e na verdade, inevitavelmente, ele será usado para quem tem uma quantidade de dinheiro muito grande, né? Eu penso assim, acima de 10 milhões, eu penso acima de 10 milhões, é o que eu penso hoje. É, e eu digo isso por quê? Porque se o dinheiro é colocado na minha mão, é para eu girar esse dinheiro, não é para eu colocar no banco. Porque veja só, se eu recebo lá 5 talentos, 1,5 milhão, por exemplo, e eu vou construir uma casa, vou construir um imóvel, eu vou contratar pessoas para trabalhar, eu vou contratar o Marcão lá, a equipe do Marcão, eu vou contratar engenheiro, eu vou contratar. Veja, esse dinheiro ele vai começar a circular. Eu vou contratar o Airan, né? Eu vou chamar o Marcelo para pintar. Então, assim, ele vai começar a girar no nosso meio. E ele vai produzir riqueza para mim que estou adquirindo o bem e também para a pessoa que está ao meu redor. Eu, particularmente, como cristão, eu não vejo o sentido do dinheiro girar de uma outra forma, senão dessa, que é alcançando as pessoas ao seu lado. O dinheiro como um vento redemoinho ali no meio de todos ali, alcançando todos e produzindo todos. Porque, olha que interessante, a primeira coisa que eu faria se ganhasse esses 5 talentos, a primeira coisa é dar o dízimo. Essa é a primeira coisa, né? Então já começa por aí. E a pessoa que vai receber esse dinheiro, se ela fizer parte do nosso meio, ela também vai dar o dízimo daquilo. Olha que coisa interessante. E automaticamente a igreja vai também produzir outras coisas com isso. Então, essa eu não vou falar que é uma cadeia, assim, né? Lance de cadeia é uma coisa meio pesada, mas é um ciclo, né? Um ciclo. São atos concatenados, assim, que deixam todo mundo bem amarrado, bem unidos, bem entrelaçados, né? E eu acho que isso é muito, muito interessante. E um ponto que eu não pode deixar passar é crente Crente não trabalha com agiotagem. Crente não trabalha com agiotagem, ok? Então isso aí tem que ficar bem claro, porque às vezes a pessoa acha que a necessidade de granjear dinheiro pode granjear de qualquer forma. Não. Não são todas as formas que são aceitáveis aí, porque as bênçãos do Senhor ela enriquece e não acrescenta dor. Tem algumas formas de se grandear dinheiro que vai acrescentar dor, né? Então, esse ponto é importante a gente mencionar. achei muito, muito pertinente ao longo das falas, porque assim, não tem como a gente fugir de alguns aspectos, né? Então, por exemplo, se a gente usar a primeira palavra-chave do texto, traz a ideia do talento. E você fez aí um cálculo, né, uma conversão para os dias de hoje, e essa palavra talento aqui, ela por si só, ela já exemplifica algo de extremo valor, né? Então, quando a gente pensa algo em extremo valor, por mais que ela está atrelado à capacidade daquele que recebeu, mas não é merecimento.
a capacidade não é sinônimo de merecimento, né? Então, não tem como a gente desassociar algo de valor que foi, não foi nem recebido, na verdade foi confiado, né? A palavra é confiado ali, Sim. não é recebido, não foi dado. Acho que a ideia, o texto central, ele não fala de dar, ele fala de confiar. Então, então a gente não pode se esquecer de um ponto fundamental que seria o fluxo da graça. Porque por mais que essa pessoa foi confiado aquele algo de valor, isso foi dado por graça, foi confiado pela graça. Obviamente que foi distribuído pela graça e na proporção da capacidade de cada um. E aí, você tocou num assunto muito importante, porque o que vem de Deus sempre tem valor. Uhum. E aí, quando a gente despreza, o dinheiro, não gosto de dinheiro. Cara, então pare um pouquinho, reveja os seus conceitos. Você está desprezando algo que foi o próprio Deus que estabeleceu. Porque Uhum. eu falo sobre isso, né? Esse meu trabalho aqui, eu não. Não, então você está desprezando algo que Deus criou, porque Deus criou o trabalho. Então veja que tudo que Deus criou e nos deu de graça tem valor, né? Eu acho que aí, quando a gente entende o princípio do valor, aí a gente não cai naquele engodo que você também comentou, do desprezo, né? Sim. Porque eu não vou ficar de olho naquilo que eu não tenho, eu vou valorizar aquilo que eu já tenho, porque aquilo que eu já tenho tem muito valor, né? Uhum. E é suficiente, né? E aí é tão interessante que a palavra que é dado é usando a ideia de foi confiada ao servo. Não é o trabalhador, é o servo, né? Eu Então, está dizendo que ó, você está recebendo, mas não é seu. Eu estou confiando a você algo de muito valor, né? É, na expectativa de que o que eu estou confiando a você seja multiplicado. E aí, só para finalizar a minha fala, aí a gente entra na ideia do confiar, implica o que implica o confiar? É que se eu estou deixando algo aos seus cuidados, isso vai chegar uma hora que você vai ter que me devolver. É. É esse mesmo. O termo é esse. Entregar aqui no grego é paradidome, que Hum. significa confiar algo na expectativa de receber de volta. Tanto é que a parábola fala sobre isso. É. Então, veja que a forma com que eu lido com esse granjear ou esse esbanjar, tudo isso está entrando na minha conta. E não é só na questão do dinheiro, né? E aí, só para finalizar mesmo, a palavra, o trabalhar aqui, que é o granjear aqui, é o ergizomai, né? Que traz a ideia aqui de manifestação da graça. A ideia aqui é realmente partilhar daquilo que se recebeu. Então, achei muito interessante a sua fala, que o que ele fez ao invés de. Ele escondeu, né? Ele escondeu. Ele reteve o fluxo da graça. Uhum. E pegou a graça e conteve a graça. E a graça não pode ser contida, por isso que ele é chamado de servo mau e infiel. E aí a aplicabilidade que você fez aí, pô, se eu tivesse hoje 1,5 milhão na mão, eu ia logo arrumar alguma coisa para fazer, para gerar emprego aqui, para gerar emprego ali, para gerar renda lá, porque isso é o fluxo da graça. E é aí que está o granjear. Porque Deus te deu algo, estou te dando 1,5 milhão. Você pode fazer o que com isso? Você pode viajar, você pode gastar com você pode guardar e esconder, ou você pode compartilhar com os seus irmãos na medida da troca. Eles vão produzir algo e eles vão receber, ou seja, até por uma oferta, que também é uma forma de você compartilhar. Ó, não, eu vou pegar parte disso aqui, eu vou ofertar ali, ou eu vou devolver. Enfim, também é uma Uhum. forma de compartilhar. E aí o problema de tudo isso é que muitas vezes a gente criptografa isso. Porque é tão interessante que o termo esconder ali no grego é cripto, que vem de criptografia. A gente oculta
essas coisas que Deus nos deu para ninguém ver, a gente deixa velada, escondida. E tudo que a gente recebe de Deus, que a gente esconde, a gente impede o fluxo da graça. E aí a gente é visto como servo mau e fiel. Em tudo, em tudo. Então, muito boa aula, ministrou muito aqui ao meu coração, e tudo isso é pelo medo, né? O medo aqui, a palavra aqui é o phobos mesmo, que é a ideia de paralisia. Ele paralisa o fluxo da graça de Deus. Muito boa, parabéns aí, glória a Deus. E quem ouviu, quem assistiu a aula foi muito abençoado. Quem não foi, infelizmente perdeu aí mais um conteúdo muito, muito rico para nós. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, professor. Amém. Só um ponto aqui. Tinha a irmã Samara, estava com a mão levantada. Se quiser, pode falar, viu, irmã. Mas só um ponto, pessoal. O negócio do pastor Hildo falar no grego e tal. A gente está tendo aula de exegese sexta-feira. Então, esse tipo de conhecimento aí é possível a gente alcançar com as ferramentas que Deus tem nos dado aí no discipulado integral. De sexta-feira nós temos aula de exegese. Mas a irmã Samara estava com a mão levantada. Pode falar, irmã. Oi, graças a paz, boa noite a todas. Mas, Então, só é mais assim, não é uma pergunta, é só mais para compartilhar também algo que aconteceu comigo, né? Assim, é, que tem relação com a aula, com o que foi falado, né? Sobre a questão do dinheiro, que muitas pessoas não dão valor, o dinheiro, no sentido de que acha que quando se tem muito dinheiro é de algo que vem de algo errado, essas coisas, entendeu? Essa questão, eu entendi quando eu li um livro. Eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. E nesse livro ele enfatiza muito essa questão também das pessoas que muitas vezes tratam o dinheiro como algo que não tem importância, né? E muitas vezes isso vem de crenças limitantes que a gente adquire da maneira como a gente é criado, muitas vezes. Como, por exemplo, eu fui criada numa família que muitas vezes eu ouvia meus pais falar assim, que dinheiro não dá em árvore, ou, que quem é pobre não pode ficar rico, né? Nunca vai ser rico, ou que não é fácil ter dinheiro, que quando alguém tem dinheiro é porque adquiriu de uma maneira errada. Então, assim, são crenças que você vai crescendo ali daquela forma, e aquilo ali você acha que o dinheiro é algo que realmente não é para você, entendeu? Então cresce com esse bloqueio na mente. E tem uma frase que ficou muito marcada aqui na minha mente, que no livro que fala assim, que o dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. Então, assim, eu achei essa frase que realmente é uma frase que impacta na vida da gente quando a gente ouve assim, porque realmente o dinheiro ele tem importância em todas as áreas da nossa vida. Lógico que sim, é algo importante para a nossa vida. Como que eu vou poder, por exemplo, devolver o meu dízimo, dar oferta, ajudar um irmão que está precisando, se eu, se eu não tenho como ajudar? Entendeu? Em relação ao dinheiro. Então, assim, o dinheiro traz essa questão de ser importante, sim. A gente tem que pensar que o dinheiro é algo importante nesse sentido, que você também pode abençoar outras pessoas. Como que eu vou pensar em abençoar alguém se eu não adquiro, né, o dinheiro, se eu não busco ter o dinheiro? Então, assim, é só mais para compartilhar, né, que eu achei muito interessante a aula. A semana passada eu não participei, mas a partir de hoje eu quero participar toda, porque realmente eu acho muito importante eh, essas aulas que você está dando, está de parabéns. E é isso. obrigado. E obrigado pela contribuição também. Mas alguém, Josaía tá quieto, né? Josaía tá quieto hoje. Ele tá. O que está acontecendo com ele? Ele deve estar jantando nesse horário.
Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? Aproveita o mestre aí. Enquanto ninguém se manifesta, como a irmã Samara falou que semana passada não conseguiu assistir, no nosso aplicativo da igreja, a aula de semana passada já está disponível, tá? Então, se você... o irmão Claudio Honor falou várias vezes sobre alguns pontos da aula passada, e no nosso aplicativo da igreja está disponível essa aula. Se você não está conseguindo acessar as aulas, chama eu no particular ali, que eu mando para você como que você vai conseguir acessar as aulas. Boa noite, graças a paz. Aí, tava faltando aí. Olha ele aí. É bom participar, né? A idade eu estou aprendendo muito, né? O que eu fico aqui meditando, o Claudiano ministrando, e eu estou recomeçando, né? Porque aquilo que eu tinha, eu perdi. E recomeçar com entendimento é muito bom. Então, assim, é só gratidão mesmo. Quebrando alguns paradigmas, né? Aprendendo coisas novas e prosperar daqui para frente, né? Em todos os sentidos. Só agradecer mesmo. É show de bola estar aqui com vocês. Abraço, José. Outro. Bem, isso então, pessoal, vamos encerrando mais uma aula. Obrigado, viu, Claudio Honor? Eu que agradeço aí a direção aí da aula, Daniel, e agradeço a todos os presentes aí. Pessoal, até sábado, entre sábado, sexta e sábado, eu coloco essa aula também à disposição ali no aplicativo. Então, se você perdeu algum ponto e quer rever, vai estar disponível lá para você também. Vou encerrar aqui a gravação. Boa noite a todos, graças e paz.